A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo e eu convido a você que está aí do outro lado, se você tiver de posse da sua Bíblia, da Palavra de Deus, abra comigo no livro de João, capítulo 4. João é o quarto livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas, quarto João. João, capítulo 4, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Eu queria falar um pouquinho sobre justamente esse tema, adoração. Como ser um adorador? Hoje nós temos ouvimos muito falar sobre esse tema, se fala muito em adoração, e a primeira coisa que vem na mente das pessoas, eu creio até que é uma forma errada de alguém classificar um adorador, é que quando se fala em adorador, as pessoas lembram logo do pessoal que pertence ao grupo de louvor. É aquele que toca um instrumento, é aquele que canta, ou seja, o grupo em si é um grupo de adoração. Amém, é mesmo, é um grupo de adoração. Mas a adoração não se resume a isso. A adoração, ela abrange muito mais coisas, ela abrange muito mais situações do que somente cantar e tocar. Cantar e tocar faz parte da adoração, ela é uma partícula da adoração na vida de um servo de Deus, mas ela não é a única coisa, porque se nós olhássemos como sendo apenas esses os verdadeiros adoradores, ou aqueles que são adoradores, o que dizer daquelas pessoas que não cantam nem tocam? Seriam o quê? Então aquelas pessoas não teriam condições de fazer nada para Deus, porque elas podem fazer o que for, nunca vão ser um adorador. Então é uma colocação errônea. Existe muito, é a mesma coisa a questão do levita. A pessoa muitas vezes, ela pertence a um grupo de louvor, não, eu sou levita. Vai ver na Bíblia o que é o levita. O levita não era somente aquele que tocava e cantava, era uma das atribuições dos levitas. Mas os levitas, na realidade, eles eram trabalhadores no templo do Senhor. Eles eram homens que trabalhavam a serviço do reino. Eram homens que tanto que na chegada à terra prometida, os levitas não tiveram herança na terra. A herança deles é o próprio Deus. Então, o que acontece? As pessoas confundem. Então, a pessoa fala, eu sou levita. Então, ele acha que porque ele é levita, ele está ali só para cantar e tocar. Não, também não é. O levita, ele é um servo do templo. Ele é um servo, é um zeloso das coisas de Deus. Quando nós lemos lá no livro do Velho Testamento, desde Êxodo, quando começa, depois do povo sair, depois que o povo sai do Egito, e depois nós vemos também Levíticos, Números, Deuteronômio, nós vamos ver ali as atribuições de muitas das tribos, e a tribo de Levi especificamente é aquela que foi separada para cuidar do templo quando estava no deserto e depois quando chegaram à terra prometida. Então as pessoas confundem muitas vezes achando que, eu sou levita, eu toco, eu canto, eu sou um adorador, porque eu toco e eu canto. Então quem não toca e não canta não pode ser adorador. E eu queria colocar para nós aqui, citar para nós a família como referencial para mostrar o que é um adorador. Como a família é a instituição divina, é a primeira instituição criada por Deus, então eu queria usar a família. Eu queria usar a família com seus devidos membros, pai, mãe e filhos, para a gente poder definir um adorador. Definir um adorador em sua maior abrangência, não trazendo o adorador apenas como aquele membro que está dentro da igreja, não somente como aquele servo que está na igreja fazendo alguma coisa, aquele que está lá porque ele faz parte do grupo de louvor, ele toca bateria, ele toca guitarra, ele canta muito bem, por sinal, mas não é isso.
Eles são adoradores, mas não se resume a eles a adoração. Então eu queria falar primeiramente sobre filhos. Quando vamos falando de família, vamos começar falando dos filhos. Os nossos filhos precisam ser adoradores. E eles serão adoradores. A primeira questão que eu vejo na adoração por parte de filhos dentro de uma família é a obediência. É a obediência aos seus pais, a obediência à palavra de Deus. São situações assim que muitas vezes as pessoas não entendem. Porque quando se fala de adorador, eu volto a dizer, as pessoas vão logo direto naquele que toca e canta. E aquele que toca e canta são adoradores. Eles adoram a Deus com a música. Mas você também vai adorar a Deus de outras maneiras. Você vai adorar a Deus com a sua obediência, você filho. E isso é para todos, mas como eu estou começando por filhos, o filho tem que ser obediente, primeiramente a Deus e segundo a palavra que vem dos seus pais. Aquilo que os pais determinam precisa ser obedecido. Pai e mãe nenhum quer mal dos filhos. Nós sabemos que há pais negligentes, existe infelizmente, mas de uma forma geral não. Quando os pais falam alguma coisa para os filhos, eles têm certeza daquilo que eles estão falando. Se eles não têm certeza por uma questão de eles estarem visualizando, mas o coração deles fala. Eu já ouvi situações, por exemplo, de pessoas que por desobediência aos pais se deram muito mal na vida. Uma vez eu ouvi falar de uma moça que quando ela apresentou um rapaz para seus pais, o rapaz veio, a sua mãe, depois que tiveram a primeira conversa com esse rapaz, a sua mãe chamou ela. Falou para ela: minha filha, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não gostei muito da maneira desse rapaz. Ah, mãe, a senhora não gosta de ninguém, não. Presta bem atenção, vamos esperar. Não estou dizendo que você não pode namorar com ele, que você não deve, mas começa a avaliar, procura conhecer a família dele, procura saber como é que ele é, como é que essa pessoa procede. Ah, mãe, a senhora está vendo coisa ruim das pessoas e não sei o quê. Por exemplo, naquele momento, aquela mulher não estava vendo exatamente nada de ruim naquela pessoa, mas lá no seu coração alguma coisa não estava batendo. E essa moça insistiu naquele namoro. A mãe não proibiu, mas ela sempre aconselhou. E aquela moça acabou casando com aquele rapaz, mesmo a contragosto da sua mãe. E depois ela acabou se tornando vítima daquilo que ela tinha feito, daquilo que ela tinha aceitado na sua vida. Quando a mãe começou a falar, ela começou a achar que a mãe estava errada. Mas a mãe, de alguma forma, estava sentindo alguma coisa. Deus havia tocado de alguma forma no coração daquela mulher. Aquela mulher não criou nenhum problema, mas ela percebeu que havia algo errado e que aquele casamento não ia ser bom para sua filha. E a sua filha casou a si mesma. E depois ela sofreu as consequências daquilo tudo que ela fez. O que aconteceu? Faltou um pouco de obediência, faltou um pouco de análise. Vamos analisar melhor essa pessoa. Realmente, se a minha mãe falou, eu não vou dizer que a minha mãe está certa, mas vamos avaliar. Vamos fazer uma avaliação. Então, a obediência é muito importante. Essa obediência não pode se restringir somente a uma questão de um relacionamento. Essa obediência se estende também para as nossas escolas. Jovens que hoje estão nas escolas, e a gente sabe que isso tem muito, aparece muito na televisão, nos noticiários, aparece muito na internet, jovens que agridem professores dentro das escolas. Ou seja, não existe o mínimo de obediência e nem o mínimo de reverência com um sacerdote na escola, que é o professor. Então são situações assim, são pessoas desse tipo, que muitas vezes estão dentro das igrejas, estão ali se dizendo adoradores, muitas vezes até fazem parte do louvor, tocam algum instrumento, mas quando eles saem da igreja, aquela adoração que ele dedicou a Deus vai ficar tudo no chão, não vai chegar ao Senhor, porque fora da igreja, com os pés fora da casa de Deus, ela age totalmente diferente. Ela é desobediente aos seus pais, ela é desobediente aos seus professores, ela é desobediente aos seus líderes, se a pessoa já trabalha. Então, adoração, queridos, no caso nosso, ela tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Você quer ver uma situação? Já aconteceu comigo, não agora, mas há muitos anos atrás. Hoje quase não se usa dinheiro. Você entrar dentro de uma loja e você fazer uma compra,
e você dá uma nota de R$ 20 na mão da pessoa e a pessoa te devolveu o troco como se você tivesse dado 50. E aí, o que muita gente faz? Põe aquele dinheiro no bolso, ela até percebeu que estava errado. Se fosse a favor, contra ela, ela teria reclamado. Como foi a favor, ela simplesmente colocou no bolso e foi embora. Eu já tive essa situação. Uma vez, a pessoa me deu um troco, mais ou menos nessa situação. Eu dei 20, ela entendeu que era 50. Quando eu saí, quando eu estava tirando os pés da loja que eu contei o dinheiro, eu percebi que aquele valor não era aquele que eu tinha dado. Eu voltei na boca do caixa, a moça, o que foi? Eu errei o troco, eu falei, errou. Ah, quanto que eu fiquei te devendo? A pessoa estava meio até assustada. Eu falei, não, você não ficou devendo nada não, você me deu o troco, como se eu tivesse te dado 50, mas eu te dei 20. Tem certeza? Eu falei, absoluta, era só o que eu tinha aqui comigo, estava na minha mão o dinheiro. A pessoa, nossa, muito obrigado, eu ia ter que pagar do meu bolso e tal. Quando você faz uma atitude dessa, quando você toma uma atitude assim, não somente nisso, em qualquer outra situação, você está sendo um adorador ao Senhor. Porque o Senhor, Ele zela pelas coisas corretas. Quando você é obediente lá dentro da sua casa, obediente aos seus pais, quando você é obediente lá no teu trabalho, aos seus líderes, quando você é obediente lá na tua escola, aos teus professores e monitores, você está adorando a Deus. Adoração é você viver a palavra de Deus na plenitude. É você viver plenamente a palavra de Deus. Isso é adoração. Claro que faz parte também a música, faz parte também a dança. Quando as meninas, por exemplo, na nossa congregação fazem aquela coreografia, muito bonito. Aquilo faz parte da adoração, e aquilo quando você faz com o coração contrito, um coração quebrantado, Deus recebe aquilo ali com alegria. Mas você já pensou, por exemplo, vamos falar da dança agora. Uma moça que tem a sua vida toda na desobediência, não obedece os pais, não obedece seus líderes aonde ela trabalha, se ela já faz isso, às vezes não, porque é só dentro de casa, não obedece, não respeita os seus professores na escola. Agora pensa, uma moça dessa chega na igreja, coloca aquela roupinha bonitinha, levinha para poder dançar, e começa o louvor, ela começa a fazer aquela expressão corporal muito bonita, todo mundo olha ali e fica encantado com aquilo. Agora, analisa comigo, e Deus, lá no seu trono, quando Ele olha para aquela pessoa, dançando, fazendo diversos gestos, demonstrando um amor que ela quer mostrar que tem, mas é uma pessoa desobediente a pai, desobediente a mãe, desobediente a professores, a líderes no trabalho, como é que esta adoração vai chegar ao Senhor? Então nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Filhos, obediência. Obediência é talvez o pilar principal da adoração. É o pilar principal que vai realmente transformar você num verdadeiro adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é que uma pessoa que faz as coisas lá fora todo errado pode dizer que chega na igreja e é um adorador? Complicado, né? Aí nós falamos também das esposas, das mães. E eu uso aqui um verso que está no capítulo 14 de Provérbios, que é o 14:1, que fala das mulheres, que diz assim. Deixa eu achar aqui na Bíblia. 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então eu já coloco isso aqui porque a dona de casa, a mãe, a esposa, a mulher, ela também é uma adoradora. Mas essa adoração dela também está enquadrada da mesma forma que os filhos. Obediência à palavra de Deus. Não vou dizer obediência ao seu marido, mas concordância. Eu não vou falar obediência para ninguém achar que eu estou discriminando e dizer, machista, está discriminando, a mulher tem que viver debaixo do pé do marido. Não. Mulher e marido, tanto que a Bíblia diz que é uma só carne. Então uma só carne, uma não vai pisar em cima da outra. Se eu pisar em cima do meu próprio pé, eu me machuco. Se eu conseguisse pisar no meu pescoço, com certeza eu me machucaria. Então, como a Bíblia chama o homem e a mulher casados de uma só carne, então a gente entende que aquilo ali, a mulher
como estando ao lado do marido, não vamos colocar ela em obediência, vamos colocar em submissão à missão do marido, que nós vamos falar depois. Então a mulher, ela com as suas próprias mãos, ela destrói se ela não tiver sabedoria. Então ela tem que saber conduzir os seus filhos de uma forma que eles aprendam, porque é muito lindo quando você encontra uma mãe e um pai que eles ministram a palavra de Deus para os seus filhos. Eu já falei isso, não aqui nesses vídeos que eu tenho feito, mas eu já falei em algumas ministrações. Uma das coisas muito bonitas que eu vejo da parte do meu genro Adriano, à noite, muitas vezes ele sentado na beira da cama do filho, com a Bíblia na mão, ensinando para ele. Isso é gratificante para mim como avô, como pai, é gratificante para mim como família, de ver aquilo acontecer. E a mãe, por exemplo, ela também tem essa atribuição. Se você ler o livro dos Heróis da Fé, você vai encontrar um dos Heróis da Fé chamado John Wesley. John Wesley, a mãe dele chamava-se Catarina, se não me engano. Se não me engano, tinham 17 filhos. A mulher não era brincadeira, não. E ela tirava um dia, acho que era um dia da semana, ou era um dia após o outro ali. Cada dia ela ficava com um filho o dia inteiro. Durante esse dia que ela ficava, eu não sei direito, não me lembro agora que eu já li o livro, mas agora eu precisaria dar uma revisão para mim ter certeza do que eu vou falar. Mas o mínimo que seria um dia. Eu não sei se seria um dia, seria uma semana. Acho que é um dia. Ela pegava cada um dos seus filhos, um dia. Ela pegava lá, por exemplo, João, hoje você vai ficar comigo. Os outros tinham seus afazeres, cada um tinha que fazer isso desde pequeno. E ela pegava aquele dia, essa criança passava o dia com ela. Ela passava o dia ensinando sobre a palavra de Deus, sobre obediência, sobre adoração, sobre reverência, tudo. Pensa nesses meninos e nessas meninas, como cresceram. Que pessoas maravilhosas devem ter se tornado. Por quê? Porque os pais têm essa incumbência. E a mãe que passa, pelo menos antigamente era assim, hoje talvez não é tanto, porque a mulher hoje ela não é mais somente do lar. A mulher trabalha fora, a mulher tem que ajudar no orçamento, porque as coisas mudaram, os nossos tempos são outros, mas mesmo assim, a mulher não pode tirar do seu coração esse desejo de educar os filhos, de ensinar. A mãe é aquela referência do amor, é aquela referência da pessoa dócil, e isso aí ela tem que passar para os seus filhos. A primeira referência dos filhos é a mãe. E aí o que acontece? Essa mulher, ela tem que ser isso. Então, ela precisa ser sábia. Ela precisa ser sábia. E a sabedoria também faz parte da adoração. Porque quando uma pessoa zela pela sabedoria, essa sabedoria que vem de Deus, ela está zelando por algo muito importante. E isso também faz parte da adoração. Nós adoramos ao Senhor quando nós caminhamos de maneira correta, de maneira santa, de maneira rebuscada, ali na maneira de agir. E as mulheres são isso. Eu me lembro muito bem que as mulheres que a gente sempre ouve falar, as mulheres donas do lar, aquelas rainhas do lar, essas mulheres elas são de um valor imensurável. Eu me lembro quando a minha esposa teve um problema de depressão e ela precisou ficar internada. Queridos, a minha casa, ninguém achava nada. Eu não achava nada dentro de casa, tudo que eu procurava, eu revirava para saber onde tinha uma roupa minha, onde tinha uma peça íntima. Eu não estava sabendo como fazer com isso quando a minha esposa ficou internada. A minha casa virou uma bagunça, entre aspas, algo que nós resolvemos logo em seguida, mas inicialmente ficou por quê? Porque faltava a rainha do lar, faltava aquela pessoa que edifica a casa, que cuida, que zela. E a minha esposa sempre foi muito assim. Então a gente precisa tomar esse cuidado, e essa questão da adoração, a mãe, a mulher, a esposa, ela está enquadrada como um dos papéis principais na adoração dentro de uma família e principalmente dentro na vida dos seus filhos. Amém, queridos? Eu espero que você possa estar entendendo bem aquilo que eu estou falando. Eu estou tentando simplificar ao máximo, trazendo a adoração para dentro da nossa família. E aí nós vemos, por exemplo, o marido, que é para a gente encerrar. O marido, por exemplo, eu quero ler um verso que é um pouco mais pesado, que é o próprio 14, Provérbios 14, só que é o verso 12, que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte.
Queridos, o homem ele tem a incumbência de ser o sacerdote na família. Ele é o cara da provisão. Ele é o homem que tem que ser a referência da força. Ele tem que ser a referência daquele cara que é o cara que dá a decisão, que dá a última palavra. Claro que ele não pode ser autoritário. Ele não tem que impor nada para ninguém. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sempre fui democrático. Eu sempre, quando fui fazer alguma coisa que eu entendia que aquilo ia trazer algum tipo de situação ali meio chata, eu conversava com os meus filhos, conversava com a minha esposa para ver que decisão a gente tomava. Então, o marido, o homem, o representante, o sacerdote, ele não pode ser daquele tipo de impor a sua vontade, mas ele precisa ser um adorador na questão, por exemplo, de conseguir cuidar de todas as coisas. Ele conseguir de alguma forma fazer com que a família esteja bem através dos seus atos, através da sua situação, o que ele cria ali dentro, o que ele faz. E aí eu vejo bem que há homens que hoje em dia não estão fazendo isso. A gente ouve muitas situações, aí a gente ouve muitas notícias. Tem homens que estão trocando o papel com as mulheres. Queridos, as mulheres não podem assumir o papel que é do homem, nem o homem assumir o papel que é o da mulher. Às vezes a pessoa assume por uma circunstância. Eu conheci um homem, ele já era adulto, casado, viúvo inclusive. Quando eu fui trabalhar numa empresa, eu era garoto, eu tinha 16 para 17 anos. E aquele homem, ele tinha 2 filhos. Um deles tinha, acho que 8, 9 meses, que a esposa havia falecido, tinha alguns meses. E ele vivia sozinho com aqueles 2 meninos. Ele cuidava dos 2, ele trocava a fralda, ele lavava a roupa, ele fazia comida, ele deixava os 2 na creche, ia trabalhar e tinha que sair um pouco mais cedo para pegar. Então eu via que a batalha daquele cara não era brincadeira, mas foi uma opção que ele teve de não colocar nenhuma mulher na vida dele, porque ele disse que ele não queria arriscar colocar alguém que podia judiar dos filhos dele. Falou, quando meus filhos crescer, que tiver maiorzinho, que eles pudessem defender falando alguma coisa, aí pode ser que eu ponha alguém do meu lado. Antes disso eu não coloco para não arriscar. Posso colocar a melhor mulher do mundo, mas só que de repente ela não vai gostar tanto dos meus filhos e eu prefiro continuar assim. Então eu achei uma atitude legal da parte dele, se ele assumiu essa responsabilidade de fazer aquilo, mas não é normal. A família, a figura feminina faz parte, a figura masculina também. Não pense que pai vai substituir mãe e muito menos o contrário. Eu falo de uma coisa que eu vivi. Eu vivi um tempo, a minha mãe foi meu pai e minha mãe por muitos anos. Mas pensa se eu não sentia falta do meu pai. Eu adotei um pai para mim, na época que eu era garoto. Inclusive hoje ele já não está mais em nosso meio também. Adotei um pai que era pai de 2 amigos meus. Quando aquele pai chegava em casa, aqueles 2 meninos corriam, abraçavam o pai, eu corria, abraçava também. E eu cresci do lado desse povo, do lado dessa família. Esse homem, depois mais tarde, muitas vezes nós sentamos para conversar, ele lembrou de algumas situações dessa. Aí eu falei para ele um dia, eu falei, seu Lobato, eu adotei o senhor como pai naquela época. Eu vivia longe do meu pai estava para o outro lado. E depois, com a minha idade, já dos 15 anos, eu reencontrei meu pai. E aí eu senti, eu percebi que naquele tempo, quando eu encontrei meu pai, eu recuperei parte da minha vida. Porque fazia parte, aquele homem precisava estar ali do meu lado. Eu precisava estar do lado dele e ele do meu lado em algumas situações que antes eu não tive. A minha mãe, uma mulher maravilhosa. Aquela Mulher Maravilha dos desenhos em quadrinho, que ela não chega nem perto do que foi a minha mãe. Minha mãe é uma mulher fantástica, mas eu não posso também tirar o meu pai de lado, porque meu pai também foi um homem que tudo que eu sei, quando se diz respeito à família, à honra, à decência, eu aprendi com ele. Mesmo sendo, depois de alguns anos que eu vivi afastado, depois dos meus 15 anos para frente, nós nos reencontramos e não tivemos mais um afastamento, e até o último dia da vida dele eu estava do lado dele. Quando Deus o conduziu para a glória, eu estava do lado dele. Ele estava no meu nascimento, eu estava na partida dele. E o pai é muito importante, o homem é muito importante, e tem muitos homens que não se dão conta disso. Eles esquecem que, eles acham, até mesmo homens que estão na igreja, eles acham que ser adorador é só dentro da igreja. Queridos, a adoração é em todo momento, em toda circunstância.
Adoração, adorar é obedecer a palavra de Deus. Adorar é cuidar da sua vida e cuidar da sua família com a decência que eles merecem, com o zelo que eles merecem. Sabe, você homem, vamos falar do homem, como eu estou falando dele agora, adorar a Deus é você ser um cumpridor das suas obrigações, honrar os seus compromissos. É você ser aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser sim, sim, não, não. Isso para todo mundo, mas principalmente para o homem, para o sacerdote do lar. Aquele que vai ser o exemplo para a sua família, aquele que vai ser o exemplo, porque como eu já falei em umas mensagens anteriores, o homem, o filho, ele vê o pai até uma certa idade, até a idade da pré-adolescência, 11, 12 anos, como herói. Dali para frente, se o pai não souber lidar com aquilo, o pai vira um cara chato, o cara vira um cara que não tem, sabe, que não tem diálogo, os filhos não querem saber dele, moram debaixo do mesmo teto e mal se cumprimentam. Agora, depois dos 22, 23 e mais para frente até, às vezes ele vai descobrir que o pai dele realmente estava certo, mas às vezes não dá tempo. Mas será que é só o rapaz que errou, que se deu mal na vida, que é o culpado? Não, o pai também tem participação naquilo, porque negligenciou a sua parte. Nós não podemos fazer isso. Varões valorosos, você que está me assistindo, me ouvindo agora, nós não podemos fazer isso não, nós não podemos negligenciar nossa família, não podemos negligenciar nossos filhos, não podemos negligenciar as nossas incumbências dentro do lar. Família é exemplo de adoração. Se nós entendermos isso, nós vamos entender muito bem. Família é exemplo de adoração. A harmonia, que havendo harmonia dentro da família, vai ser exemplo de adoração em qualquer situação. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Hoje nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, mas como estão as famílias aí fora? Será que elas estão sabendo lidar com isso? Eu tenho visto aí nos noticiários da televisão que aumentou o número de feminicídio depois desse isolamento. Olha que coisa terrível. Pessoas dentro do próprio lar não conseguiram se tolerar. Falta o quê? Falta compreensão. E para aquele que conhece a palavra de Deus, seja um adorador. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, sendo um exemplo dentro da sua casa. Não somente você, varão, mas você também, varoa, e você, jovem, que faz parte desta família. Não deixe de adorar a Deus, achando que você só vai adorar na igreja, tocando um instrumento. Não. O faxineiro que pega a mesa, que pega a vassoura, o desinfetante e entra dentro do banheiro para varrer, para desinfetar, para limpar, também está adorando a Deus, está cuidando da casa do Senhor. Aquele que sobe no púlpito, não para tocar, mas que sobe para limpar o púlpito, que sobe para limpar o instrumento, mesmo que ele nunca tenha tocado nenhum, ele está adorando a Deus. Aquele que está ali na frente, recebendo as pessoas, que estão ali com um ar de alegre, sabe, contentes, com um sorriso no rosto, recebendo os visitantes, recebendo os membros da igreja com um sorriso, um coração aberto para amar, está adorando a Deus. Aquela irmã que está lá no fundo cuidando do seu filho, da sua criança, para que você possa assistir o culto tranquilamente, ensinando a palavra de Deus para ela, também está adorando a Deus. Aquela moça, aquela irmã que está ali na cantina fritando um salgado, com a touquinha na cabeça, também está ali para atender você, também está adorando a Deus. Então em tudo nós podemos adorar ao Senhor, em tudo na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Não está dizendo que Ele busca pessoas que são adoradores dentro da igreja, não. Quando Ele fala verdadeiros, é em todo lugar, em todo canto, em toda esfera, em toda circunstância. Então, queridos, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que nós possamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, através da nossa oração, através do nosso jejum, através da maneira como nós tratamos os nossos familiares, como tratamos os nossos irmãos, como tratamos o comerciante que nos atende, que abre a sua porta para nos atender, para fornecer o seu produto, como atendemos, por exemplo, aquele moço que vem marcar água na nossa casa, que vem marcar a luz na nossa casa, que é fornecido para nós e que nós precisamos honrar. Honramos e adoramos a Deus quando pagamos as nossas contas em dia. Honramos a Deus na fidelidade quando entregamos os nossos dízimos.
quando nós abençoamos a casa do Senhor com as nossas ofertas, quando semeamos no reino do Senhor. Tudo isso faz parte da adoração. Nós não podemos restringir ninguém, porque aquela pessoa não canta, aquela pessoa não faz uma oração bonita em público, aquela pessoa não vem aqui na frente da igreja, aqui na frente do púlpito dançar, ou aquela pessoa não atende numa cantina. Não. Todos nós somos adoradores e Deus capacita cada um para algumas atividades, e na sua atividade você vai adorar a Deus. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, que ela não canta, ela não toca instrumento, ela não atende em cantina, ela não ora em voz alta para mostrar para ninguém que ela sabe orar. Mas pensa numa pessoa que tudo que nós temos que fazer na igreja, o que precisar de colaboração, ela está junto. Ela tem prazer em fazer aquilo. A minha afinada mãe, nós falávamos alguma coisa na igreja que nós íamos fazer, alguma coisa que precisava levantar uma verba para a gente construir alguma coisa, para comprar alguma coisa, ela era a primeira a me procurar no final. Filho, quanto que eu tenho que ofertar? Falou, ofertar o quê, mãe? Ah, você falou. Eu falei, não, mãe, eu estava falando que isso aí não é agora. Ela ouvia falar. Uma vez a nossa pastora de uma outra igreja estava fazendo uma viagem missionária e eu fiz um pedido na igreja, que quem pudesse estar abençoando ela com algum valor, para que ela pudesse fazer essa viagem, que ela pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, porque era uma viagem aqui na América do Sul, uma viagem missionária, e ela estava indo com os recursos próprios. Quando terminou aquele culto, a minha mãe veio correndo para mim, perguntando quanto que ela tinha que ofertar para abençoar a vida daquela pastora. Falei, mãe, é o que o seu coração mandar. Ela foi, colocou, quando ela recebeu, ela colocou um valor, até bom, no envelope, me entregou, falou, filho, entrega para ela. Abençoa a vida dela. Eu fiquei muito feliz de ver como ela tinha prazer em fazer aquilo. Isso é adoração. Não é pelo dinheiro, mas é pela voluntariedade da pessoa. Jesus falou daquela mulher que foi entregar 2 moedinhas lá no gasofilácio, na oferta, e ele falou, ela entregou a maior oferta do que os outros, porque os outros entregavam aquilo que lhes sobrava, e ela deu tudo o que ela tinha. Quer dizer, então, a gente tem que entender o que é adoração através das nossas atitudes. Precisamos ser verdadeiros adoradores, mas aqueles que adoram realmente, não somente da boca para fora, mas no coração, nas atitudes. Conclusão, adorador tem que ser alguém que ama a palavra de Deus, alguém que ama ao Senhor e alguém que ama a sua volta, principalmente, que nós não vamos ficar nessa terra para sempre, nós estamos aqui de passagem. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra colocada em meu coração. Obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo agora. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada coração aqui e que em nome de Jesus nós possamos alcançar as nossas metas. Que possamos ser, Pai querido, verdadeiros adoradores, andando e caminhando na Tua presença. Não somente adoradores em palavras, Senhor, mas adoradores em atitudes. Adoradores com corações quebrantados, que buscam pela sua presença. Manifesta teu poder, Senhor, manifesta a tua glória no meio do teu povo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, todos nós que estamos aqui neste momento, eu aqui trazendo a mensagem da tua palavra e do outro lado aqueles que estão assistindo, que tudo seja para a glória do teu nome. Que a mão do Senhor seja sobre as nossas vidas. Te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Espero que você tenha gostado dessa palavra, que ela possa edificar a sua vida. Agora, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com os seus grupos sociais, com os seus contatos, que nós possamos alcançar o número desejado para podermos ter estas mensagens colocadas no YouTube em tempo real, possamos estar dentro de um breve tempo, estar fazendo nossos cultos também ao vivo, além do presencial. E eu peço em nome de Jesus que Deus abençoe a tua vida de uma forma tremenda e especial. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.